Parte 2. Interior. Capítulo 11. Li algures que as pessoas se preocupariam muito menos sobre o que os outros pensam delas se soubessem como é raro os outros fazerem isso. O primeiro dia deu lugar a 3, e depois a uma semana, e depois a 2, sem que eu falasse de mim. O Steve, no fundo, não era curioso, era desinteressado por tudo aquilo que não fosse o seu negócio e os seus bens, ainda que tivesse percorrido um longo caminho para deixar de ser o tipo solitário que foi e passar a interagir com os outros. Pelo que percebi através dos seus raros comentários, o Tristan era o seu assistente. Um amigo alugado para todo serviço, oficialmente a trabalhar nos fundos de investimento do Steve, mas cuja verdadeira função era lidar com a tripulação, reservar mesas nos clubes noturnos, arranjar qualquer raparigas que eram quase modelos, porque isso era divertido, não era? Era assim que as pessoas se divertiam, quando se fazia dinheiro suficiente para fazer o Abramovic parecer um amador. Mas por vezes, na pista de dança ou à mesa de um restaurante, quando era a altura de o Steve tirar o seu poderosíssimo cartão de crédito e de toda a gente desviar o olhar, via-o confuso, olhando em redor, parecendo um urso dançante. Sexualmente, eu não consegui nada dele. Na primeira noite, pensei que estivesse cansado, mas apesar de me chamar querida, nunca tentou sequer beijar-me, a não ser para me dizer olá. Dormia com ele como se ele não estivesse ali. Ficávamos na cama lado a lado como irmãos. Nunca tentou nada e eu não era assim tão estúpida para dar o primeiro passo, apesar de me deitar todas as noites, como se não houvesse mais nada que eu preferisse fazer senão isso. Perguntei-me, claro, se seria homossexual, se o Tris seria mais do que uma espécie de mordomo, mas também não parecia ser esse o caso. O Tristan aproveitava-se de todas as raparigas que se atiravam a ele. Passado algum tempo, concluí que o Steve era simplesmente assexual, que no máximo ele desejava ter uma rapariga bonita por perto, que estava convencido que engatar mulheres era o que se esperava dele, tal como ter um barco enorme, ou um avião, ou 4 casas, ou sabe-se lá quantos carros, simplesmente porque podia ter. Era assim que se media o sucesso, não era? Apercebi-me de que a maior parte das pessoas cometem um erro em relação a tipos como o Steve. Elas pensam que eles se interessam por dinheiro, quando é impossível enriquecer tanto se aquilo que os preocupa é o dinheiro. Para se divertir, a especular a esse nível, se for minimamente sério, e o Steve desdenhava daqueles que investiam apenas 5 ou 6 mil milhões pelos labirintos do mundo financeiro, era preciso ser-se indiferente ao dinheiro. Só o jogo interessava. E eu entendia isso. Quanto mais o tempo passava, mais distante eu ia ficando daquele cadáver gélido, daquele rosto exangue. Tentei não pensar muito na Lynn. O nosso breve momento de cumplicidade pertencia a outro mundo, se bem que de várias formas eu poderia estar novamente no Gstaad Club. Aqui havia raparigas por todo o lado, na viagem de Saint-Tropez e as costas da Sicília, como as roseiras e as bungavilhas. Nunca havia uma rapariga que não estivesse disposta a oferecer-se quando estava um multimilionário por perto, e percebi então que a minha presença protegia de certa forma o Steve. Certifiquei-me de que me comportava de forma vagamente possessiva quando tínhamos companhia, chamavam-lhe querido, e eu pousava descontraídamente o braço em volta dos seus ombros, o que me tornava num objeto de irritação e fascínio para as outras raparigas, mas assim mantia-as afastadas. Sentado ao lado do Steve, ao jantar, ouvi-as a falar vivamente como donas de casa suburbanas sobre o preço de tudo e mais alguma coisa, até me perguntar algumas vezes por que razão o Steve não lhes passava simplesmente um cheque de 1 milhão de libras só para escalar. As mensagens assíduas do Tristan criavam uma imitação de vida social. Saltar do barco para um bar e daí para um restaurante, seguindo-se o inevitável clube ou a festa em casa de alguém situada nas montanhas. Apesar de nunca nos termos encontrado com alguém que parecesse ser um figlio de ouro, como aqueles que eu vira em Portofino. Os homens trabalhavam com fundos de investimento ou na banca ou no setor imobiliário. Um dia, fomos de carro para as montanhas na Maremma, Toscana, para almoçar em casa de um mega milionário da televisão britânica, que usava uma peruca horrorosa e tinha sido proprietário de vários jornais nos anos 90. Demos com uma multidão de pseudo-celebridades muito satisfeitas consigo mesmas, as quais passaram o almoço a tentar ser engraçadas e a mencionar nomes de gente famosa. Cada um dos homens ali presentes, por muito barrigudos ou carecas que fossem, ou por muito que os seus hálitos cheirassem a charuto, tinham uma rapariga à sua disposição.
As mulheres legítimas não se levavam à Riviera, e daquelas raparigas não se esperava eloquência. Não saíam de perto dos seus homens, sentadas ao seu lado, dando-lhes pedacinhos de comida que cortavam no prato como se eles fossem bebés. Não falavam a não ser que alguém se dirigisse a elas, mas riam-se do que os seus homens diziam, se achassem que tinha piada, criando assim uma espécie de campo magnético em redor de cada casal, onde nenhuma mulher poderia penetrar. A única exceção naquele almoço foi uma comediante de sucesso que tinha um programa de televisão. Era uma mulher grande e fisicamente deselegante, que ganhara vários prémios de prestígio e começara por dominar a conversa, sendo tão mordaz como os homens, mas que gradualmente foi ficando confusa e silenciosamente furiosa. À medida que Rosa era servida e os seus amigos masculinos deixavam de fingir que estavam a ouvir o que ela dizia. Tive pena dela. Quando vi os rostos ficarem vermelhos, o ruído à volta da mesa aumentar e os seus pares civilizados da BBC transformarem-se em homens primitivos a zurrar, apalpando o harém e desfrutando um prazer cruel em dominá-la num jogo em que ela nunca poderia participar. O nosso trabalho, quer dizer, o das raparigas, era apertar as sandálias delicadas da marca Kijax à altura dos tornozelos bronzeados, afastar do rosto as belas madeixas de cabelo, bebericar o vinho e brincar com os relógios Rolex rodando nos pulsos delicados e bronzeados. Éramos os prémios, o ouro transformado em carne deliciosa e morena. Quais galateias que se tornavam vivas em contacto com o dinheiro. Não me surpreendeu que a comediante tivesse ficado furiosa. Fora despojada da sua credibilidade, como um carteirista napolitano a despojaria da sua mala Mulberry. Eu deveria ter dito alguma coisa, ter feito fosse o que fosse para calar aquelas bestas, mas limitei-me a sorrir e a deixar o cabelo roçar-me o ombro, pondo bocadinhos de soufflé de coco gelado na boca do Steve. Aprendo rápido. A riqueza entranha-se na pele como veneno. Invade-nos a postura, os gestos, a forma como caminhamos. A partir do momento em que subi a bordo do Mandarin, acho que não voltei a abrir uma porta. Pelo menos não transportei uma mala nem levantei o meu prato sujo da mesa. Se o preço a pagar for ser íntima de um velho grosseiro que olha fixamente para nós no jacuzzi, como se ele fosse um hipopótamo com cio, a recompensa está rodeada de homens jovens com belos fatos de ombros largos e unhas limpas que nos oferecem uma cadeira à mesa, passam um guardanapo aos óculos de sol, ajeitam as almofadas da espreguiçadeira, apanham as cuecas sujas do chão e nos agradecem por lhe permitirmos que o façam. Não nos olham nos olhos, não lhes estamos destinadas. Limpam os cinzeiros e os espelhos sujos, trazem discretamente mais aspirinas para o quarto e Xanax e Viagra para o armário da casa de banho, saram as chagas feitas ao nosso corpo de uma centena de formas subtis e cúmplices, permitindo-nos caminhar por entre eles imaculadas como deusas, e pouco depois, por entre a armação dos óculos Ray-Ban e a ponta do queixo erguido, desaparecem de vista. Mas não permitam que as aparências vos iludam. Se não vos puserem rapidamente um anel no dedo, estão lixadas. A diferença entre as boas zonas da Riviera e o grupo de mulheres do Gstaad consiste no facto das primeiras terem ascendido ao patamar superior, o que só tornou o precipício que têm diante de si mais assustador. Em Porto Vecchio, juntaram-se a nós o Hermann, um alemão magro e silencioso, colega de Steve, e a Carlota, a noiva exibindo o seu anel de diamante que era tão espetacular como os seus implantes mamários. A Carlota fazia-se passar por uma princesa encantada quando o Hermann estava presente, acariciando-lhe as orelhas e tratando-o por querido de 5 em 5 segundos. Em privado, não tinha estes mimos. É um porco de merda, confessou descontraídamente, quando estávamos deitadas nas enormes espreguiçadeiras no convés superior em topless. Quem? O Hermann. Sim, estás a ver, eu estava em St. Moritz o ano passado e devia ir ter com ele e Verbier. Ele mandou um carro, a merda de um carro para me buscar. Tinha um sotaque vagamente europeu, mas não consegui identificar de onde. Será que ela ainda se lembrava de onde era? Meu Deus, que horror! Sim, eu mesma tive de fazer a cama durante uma semana naquele chalé de merda e ele nem se deu ao trabalho de mandar a merda num helicóptero. Deves sempre exigir um jato privado, sabes? Acrescentou num tom sério. Não deixes se aproveita em ti. Vais casar com ele? Claro. Ficámos noivos quando engravidei no ano passado, mas ele já tinha alguns 6 filhos de um casamento anterior. Por isso exigiu que eu abortasse. Toquei na pele quente de seu ombro ternamente. Que horror! Lamento muito. Mordeu o lábio inferior inchado de cologênio. Obrigada, mas ele deu-me um apartamento em Eaton Place depois da aspiração, por isso não foi assim tão mau.
Quando recomecei a respirar normalmente, a Carlota mexericava no telemóvel. Ouviste o que aconteceu à miúda sueca no Nikki Beach? Claro que eu sabia o que acontecera à sueca de Nikki Beach. Desde Antibes até Panarea, naquele ano toda a gente sabia o que tinha acontecido à sueca do Tiny Beach. Ficou na piscina, talvez um dia, disse ela. 5 horas, 2 dias, dependia de quem a contava a história. Até repararem que estava morta. Que horror! Pois é, um horror. Já estava a começar a... Continuou a Carlota, pensando na palavra certa, a apodrecer. A Carlota sofria de vulnerabilidade quem não tem estatuto social. Eu compreendia bem. Mas eu não era como ela. Não queria apanhar um marido rico e passar o resto da vida como um tesouro perdido a flutuar na maré do eurodinheiro. Ter esse papel era diferente. O Steve podia não ser o rei gabarola de Mayfair, o que era ótimo para mim, mas entre as suas poucas ideias fixas em relação às mulheres, contava-se a necessidade que têm de fazer compras. A aquisição de roupas parecia ser a maior vocação das mulheres, e como fui suficientemente esperta para nunca lhe pedir que me pagasse o que quer que fosse, valendo um gelado, safei-me bem. À medida que navegávamos lentamente ao sabor das brisas cintilantes, e julho dava lugar a agosto, cada vez que chegávamos a um porto, o Steve perguntava-me se eu precisava de comprar algumas coisas e dava-me um maço enorme de notas. De início, procurei ser poupada, guardando a maior parte do dinheiro, para poder pelo menos pagar umas bebidas e uns jantares. Mas passado alguns dias, pensei que isso não mudaria nada. Então, comprei coisas caras, coisas que nunca poderia voltar a comprar, um arco-íris de camisolas de cachemira que durariam a vida toda, uma gabardine Vuitton de linho, uma bolsa Prada castanha em pele de crocodilo. Ao ver o meu reflexo de relance na montra de uma loja, ou na suavidade espelhada de um porto, bronzeada e usando uma camisola branca e calções, o cabelo atado à pressa num lenço Dolce & Gabbana, balouçando os sacos cheios de compras, pensei se seria preciso surpreender-me com a metamorfose. Mas não me surpreendi. Olhei para a água e nesta vi finalmente o meu reflexo. Olhei e vi-me a mim própria. Philip Larkin escreveu certa vez, melancolicamente, acerca de um mundo onde a beleza era calão aceito para dizer sim. O amor físico pode ser um prazer tão simples, tão antigo e elementar, como o sabor a sal e o sabor a terra de uma azeitona ou um copo de água gelada depois de um dia longo e poeirento. Por que recusar? A monogamia deve ser muito mais fácil para quem é mais simples. Há algumas semanas passadas, como pseudo-namorada do Steve, já eu estava doida de desejo. Se forem como eu, o truque é aprender a identificar quem sente o mesmo. Quando Jen me andou a mostrar com algum desprezo mandarine, no meu primeiro dia passado a bordo, certifiquei-me de que não desviei os olhos do Steve, mas houve outro momento, alguns dias depois de começarmos a viagem, em que me cruzara com ele no convés e reparara na forma como os seus olhos me seguiam, tão diferentes dos do Steve. Esperei. Não era assim tão estúpida a ponto de estragar tudo só por causa de uns minutos de sexo, mas surpreendeu-me que o Tris não tivesse reparado nos olhares que a Jen me lançava e não tivesse logo ali despedido. Ele era mesmo sedutor, ombros largos e tronco direito, olhos azuis e profundos com um fiord emoldurados por espessas pestanas cinzentas. Atenção, não me estou a queixar. Foi por isso que certa tarde em que navegávamos pelo arquipélago de Madalena, perguntei ao Steve se não queria fazer um piquenique. E podemos fazer mergulho, disse eu com entusiasmo. Desculpa, querida, tenho imenso que fazer. Pede ao Tris que te leve. Claro, não queria incomodar. Entrei sem bater no camarote do Tristan, estava a ver um filme pornográfico no computador portátil e em roupa interior, pálido sob o bronzeado, talvez por ter bebido bastante. Vi de relance um plano de corpo inteiro da Jada Stevens a erguer o seu famoso rabo redondo em direção à câmara antes do Tristan fechar o computador de forma irritada. O Steve perguntou se me posso levar a mergulhar, disse-lhe num tom suficientemente petulante para o irritar ainda mais. Desculpa, Laura, não me sinto muito bem, respondeu, mas o que ele realmente quis dizer foi, vai-te foder. Foi um momento breve e intenso de negociação, mas eu quero mesmo ir, contra-argumentei, fazendo beicinho. Pede a um tripulante para te levar no Scalar. Excelente ideia, nem me tinha lembrado. Obrigada, disse-lhe jovialmente. Espero que melhores. Obrigado, até logo. Encontrei o Jen a limpar convés. Era muito escandinavo nestas coisas, sempre pronto a ajudar a tripulação. Ainda assim, pareceu ter ficado contente por ter uma desculpa para largar a esfregona. O Tris disse-me que te pedisse para me levares a mergulhar. Pode ser, Jen? Levantou-se lentamente dos seus mais de 1,85 m. Mergulhar?
Sim, se faz favor, ele disse que levássemos o Scalar. Pode ser, os outros podem acabar isto. Vou falar com eles e depois vou buscar as minhas coisas. Estás pronta daqui a 10 minutos? Claro, obrigada. Os borrifos das ondas faziam os olhos arder à medida que nos afastávamos do Mandarin, contornando depois o promontório de uma das ilhotas desertas. O Jen orientou o barco e deitei-me nas almofadas, deixando a mão passar pela água com espuma. Eu levava calções de ganga cortados, a parte de cima de um biquíni branco de Fernandes e um chapéu de palha mole, tendo na aba um lenço de seda retro da Pucci. O Jen trocara de roupa, agora tinham umas bermudas velhas de caqui e uma t-shirt de linho azul escura bastante usada, que combinava bem com os seus olhos. Eu trouxera uma garrafa de Vermentino, um saca-rolhas e alguns figos frescos. Gostas de ouriços do mar? Gritou o Jen para se fazer ouvir acima do ruído do motor. Não sei. Abrandou, deixando o motor vibrar e começou a olhar em redor. Passámos sobre bancos de areia branca, a limpidez da água iludindo-nos em relação à sua profundidade, até chegarmos a uma zona rochosa, cujo topo espreitava acima da superfície do mar, coberto de líquenes irisados e reluzentes. Pode ser aqui, disse. Eu gostava da voz dele. Assertiva, exata, com o sotaque norueguês, gostava das suas frases lacónicas. Abre a escotilha. Gatinhei de forma desajeitada por cima da espreguiçadeira e abri as escotilhas que escondia a âncora. O Jen fez recuar o barco. Lança a âncora quando eu disser espera, espera, agora. Vi a âncora afundar-se, puxei a corrente enquanto o Jen afastava o barco, esticando-a até ficar bem direita. Tudo bem. Agora podes provar um ouriço do mar. Tinha uma mochila de lona velha aos seus pés, da qual tirou uma máscara de mergulho, um canivete e uma luva de malha de aço que parecia uma manopla medieval. Põe a máscara e outubro. Sabes distinguir os machos das fêmeas? Estranhamente não sabia. Só se pode comer as fêmeas. Recolhem conchas pequenas para se decorarem. Tornam-se bonitas como as mulheres, disse, fitando-me durante mais um segundo do que o normal. A seguir, despiu a t-shirt e mergulhou. Despi os calções e mergulhei também. Senti a água gelada depois daquele calor concentrado no barco. Flutuei, boiando como uma estrela do mar enquanto Jen mergulhava, descendo cada vez mais fundo com braçadas fortes. Agarrou a base de uma rocha, segurando a faca na mão que tinha a luva, e arrancou uma coisa grande e preta. Depois, emergiu pousando essa coisa no barco, inspirou fundo e voltou a mergulhar. Levantei a cabeça para olhar. O ouriço do mar parecia um ouriço cacheiro subaquático e sinistro, com os picos a vibrar. O Jen trouxe mais 2, saindo depois da água, subindo pela escada curta ao lado do motor. Abri a garrafa de vinho enquanto o Jen usava a faca para cortar os espinhos das conchas, atirando-os depois borda fora. Esqueci-me dos copos. Não faz mal, disse ele, pegando na garrafa e encostando-o à boca. Vi a garganta dele a mover-se enquanto engoliu. Toma! A concha limpa era linda, em tons delicados de rosa e verde. O Jen enfiou a faca na parte inferior, abrindo a concha com uma manga e revelando a carne cor de laranja escura e orlada de preto. Está solta. Tira com os dedos. Mostra-me. Retirou um pedaço e estendeu-o na minha direção. Abri a boca e fechei os olhos. É bom? Tinha um sabor forte, viscoso, salgado e semelhante ao da carne da caça. Bebi um golo de vinho e senti os minerais a fundirem-se na língua. Recostei-me com o sol na face e a carne macia e crua nos lábios. Mais, deu-me o resto na boca e eu a ele. E depois houve um momento delicioso em que o seu rosto esteve tão próximo do meu que vi os cristais de sal reluzirem naquelas pestanas enormes. Fiquei molhada antes de sequer dele me beijar. Não se apressou, deixando a língua encontrar a minha, tocar-lhe, empurrá-la, tocar-lhe, depois encostou-se no banco, atrás do leme, olhando para mim. Queres sexo? Sim, quero, Jen. Quantas reviravoltas foram dadas para chegar a este momento? Sabia que talvez nunca me libertasse, que os braços de James talvez ainda me agarrassem, mortais como os de uma sereia, e me arrastassem para as profundezas, mas por poucos instantes eu podia soltar-me, podia parar o tempo. Entreolhámos-nos e eu não desviei o olhar, encostando-me às almofadas. Com os olhos postos nele, desapertei a parte de cima do biquíni, atirando-a para o chão. Ele inclinou o queixo num gesto minúsculo de aquiescência. Desapertei as fitas de ambos os lados da parte de baixo do biquíni, retirando-a e pousando-a ao lado da parte de cima. Mostra-me. Lentamente, muito lentamente, deixei que as coxas se afastassem. De onde ele se encontrava, tinha os olhos ao nível da minha rata.
Pousei o dedo médio da minha mão direita na boca, passei-o pelos seios, pelo estômago e por entre as pernas. Quando eu aproximei da boca dele, estava molhado e viscoso. Levantou-se sem dificuldade, apesar da oscilação do barco. Tinha um pênis lindo, grosso na base, a ponta estendida, retesada como seda ligeiramente ondulada. Vira-te, quero ver-te o cu. Lembrei-me por instantes da Jada Stevens antes de me virar de gatas. Ele pousara a mão entre as minhas omoplatas, empurrando-me para baixo, para que a minha coluna arqueasse e o meu traseiro se levantasse na sua direção, deixando depois os seus dedos deslizarem dentro de mim. Mexe-te, que quero ver as tuas ancas. Empurrei contra a dureza da sua mão, descrevendo um 8 lentamente. Foi tão bom, pensei estar prestes a vir-me só por causa disso. Virei-me e enfiei a ponta do pênis na boca, deixando-o depois entrar até à garganta e repousando lá. Senti-a a palpitar. Chupei-o uma e outra vez, passando as unhas nos seus testículos retesados, depois retirei-o da boca e fitei-o, permitindo-lhe que visse a ponta molhada encostada aos meus lábios. Fode-me, quero que me fodas. Ajoelhou-se atrás de mim, enfiou a mão dentro da minha rata mais uma vez, prescrutando com os dedos. Mexe-te, mexe o cu, assim, mostra-me. É assim que me fazes ficar teso, mexe-te assim. Penetra-me depressa. Agarrei-lhe o pênis entre os lábios da minha rata, recuando para que deslizasse e parei, contraindo os músculos. Músculos, não te mexas, disse-lhe, avancei ligeiramente, largando e depois voltei a enfiá-lo, rodando, enfiando-o cada vez mais fundo, até sentir os testículos encostados aos lábios molhados da rata. Mais rápido. Agarrou-me as coxas, puxou-me para si e arquejei quando começou a mover as ancas. É bom, é perfeito, não pares. Gostas assim, com força? Gosto. Gosto com força, mas não pares. O barco oscilava freneticamente, uma onda salpicou-nos. Senti o cabelo molhado, colado às costas. Agarrou-o, puxando-me a cabeça para que as costas se arqueassem mais. O pênis tinha penetrado fundo, eu estava quase a vir-me e implorei-lhe que fizesse com mais força. Vá, vem-te comigo, vem-te, quero que me imundes. Deu-me uma palmada no rabo quando se veio. Eu vi-me também, sob as últimas investidas do seu enorme pênis, que colou em mim 3 vezes. Gemi e rocei a rata contra ele. Depois deixámos-nos descair, ele pesadamente sobre as minhas costas, e ficámos assim até o barco deixar lentamente de oscilar. Depois, devorámos os figos e bebemos mais vinho. Ele perguntou-me se eu queria repetir, eu disse que sim, e desta vez fiquei por cima, as mãos dele a agarrarem-me os músculos de ambos os lados da cintura, puxando-me para baixo uma e outra vez, enquanto eu pressionava o clitóris até me vir. O sexo dele continuou a penetrar-me quase até se vir. Depois, levantou-me, ajoelhou-se por entre as minhas coxas lânguidas e veio-se na minha boca. Fiquei com os lábios cheios de esperma, salgado, viscoso, mineral. Depois, dormimos por uns instantes ao sol de mãos dadas até ser hora de voltar. Tinha sido uma matiné fantástica, mas sabíamos ambos, sem a necessidade de o dizer, que não haveria uma sessão da noite. Eu sabia que o Jen não contaria a ninguém o que acontecera entre nós. Pouco falámos o resto do tempo, a não ser da minha estadia no Mandarim, e foi bom assim.